Olá, amigos do Canal 20 da NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Sempre com o apoio do Sistema Domos de Ensino, Meunic Even e Hotel Plaza São Rafael. Programa que está sempre na tela do Canal 20, todas as quintas-feiras, às 10 da noite, com mais 6 reprises em horários alternativos. Há menos de um ano da abertura da Copa do Mundo, Porto Alegre já começa a vislumbrar a nova face de uma cidade que se prepara para o futuro. As diversas frentes de trabalho em andamento tomam forma e a expectativa é de que os canteiros de obras sejam substituídos por avenidas duplicadas, estações de ônibus modernas, novos viadutos e passagens de nível que darão maior mobilidade à cidade de Porto Alegre. Para tratarmos sobre este tema, contamos hoje aqui no estúdio com a presença do secretário de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Urbano Schmidt, juntamente com o primeiro vice-presidente do CREA, engenheiro Paulo Farias. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, secretário. Obrigado. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aí, exatamente para tratarmos um tema tão importante para nós, todos porto-alegrenses, ou seja, essa grande proposta que é a Copa que trouxe para nós em termos desse financiamento, vamos chamar assim, essa oportunidade para que se possa resgatar obras previstas há mais de 40 anos do plano diretor e torná-las realidade. Então, é nesse sentido e muito mais nossa preocupação em trazer essas obras do que propriamente preocupação com a Copa propriamente dito, já que nós passamos a retirar essas obras do PAC Copa, ou seja, da matriz de responsabilidade, levá-las para as obras PAC normal, exatamente com um único objetivo, de garantir essas obras de boa qualidade e que aquelas que estejam prontas para a Copa, ótimo, aquelas que fiquem prontas pós-Copa também, ou seja, a preocupação principal da Prefeitura é com relação ao legado, ou seja, que tenhamos obras boas, necessárias e que aquelas que possam estar prontas sim para a Copa, muito bom, ou então que possam ser concluídas pós-Copa. Engenheiro Paulo Farias, sua manifestação inicial. Muito obrigado pela sua presença aqui no Canal 20 da NET. O CREA que agradece pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo com a sociedade, cumprindo a nossa missão de fiscalização do exercício profissional. Em relação às obras da Copa, é importante que nós façamos o acompanhamento, fiscalizando todas as empresas que estão atuando, porque são obras que, como disse o secretário, são instrumentos que ficarão para a sociedade perenemente, e devem ser bem feitos, garantir à sociedade não só que o dinheiro público seja bem empregado, bem gerido por profissionais habilitados, mas que também ela traga segurança de uso, para que não tenhamos aí nenhum acidente, nenhuma fatalidade. Secretário Urbano, qual é o panorama atual das obras em Porto Alegre? Um panorama muito positivo, ou seja, nós estamos investindo, o total da operação são 888 milhões de recursos investidos em obras de mobilidade. Na realidade são 10 contratos da matriz de responsabilidade, que na realidade são 14 obras no seu contexto. E obras extremamente importantes e com um estágio bem avançado. A exemplo da própria Edivaldo Pereira Paiva, são quase 6 quilômetros, uma duplicação, está em boa fase de andamento, quem passa já vê a parte liberada, a segunda ponte do Arroio Dilúvio, boa parte do trecho 3 já liberada, quer dizer, é uma obra extremamente importante que vai trazer aqui desde a passagem, desde aqui do início do gasômetro até efetivamente o viaduto Pinheiro Borda, que vai ser a outra ponta da obra. Então vamos ter todo um eixo de uma obra extremamente importante e do outro lado temos já também a Padre Cacique, que vai ser destinada com muito foco em transporte coletivo, lá que vai ter o corredor de ônibus BRT que vem do Cristal. Então, esse é um conjunto de obras que está bem avançado, que vai estar pronto sim para a Copa. Assim, temos também um dos grandes problemas que é o X da rodoviária, aqui junto ao viaduto Júlio de Castilhos, largando da Júlio de Castilhos para já a própria Freeway, ou seja, esse viaduto está bem adiantado, vai estar pronto para a Copa também. E assim, mas em qualquer circunstância, o senhor deve ser a pessoa mais pressionada na prefeitura, né? O senhor faz a gestão, então para qualquer pessoa na cidade, qualquer atraso na obra, ou mesmo que não tenha atraso, a pessoa acha que tem que ser mais rápido, mais veloz. Como é que o senhor vê toda essa questão
com tantas questões, essa sua responsabilidade? É uma aprendizagem muito grande, porque se pensava, e eu pessoalmente, assim, que obras era uma coisa boa para todos e todos trabalhavam favoravelmente. E não é assim. A obra ela é boa para a cidade, mas ela gera um impacto para a vizinhança, ou seja, ela atinge algumas pessoas que são impactadas pela obra. E isso gera uma dificuldade. Nós temos o próprio exemplo da própria Anita Garibaldi, ou seja, as pessoas, é uma via necessária, foi planejada na terceira perimetral, não foi feita na época certa, mas as pessoas do entorno da obra não gostam da obra. Então tem movimentos contrários e assim sucessivamente. E tem o problema do comércio também, em alguns do casos. Comércio, o período que o comércio fica parado. Então são situações. E outras situações muito claras, por exemplo, a Avenida Tronco, que além de uma grande obra de engenharia, mas ela é uma obra social muito maior, porque lá moram 1.429 famílias, ou seja, moram em área pública, moram mal, todas elas vão receber a sua residência. Então pode optar através de um bônus moradia no valor de 52 mil, em que elas podem escolher um outro local para morar, ou aguardarem que a sua casa estivesse pronta. E mesmo com todo esse contexto, você está mexendo com a vida das pessoas, ou seja, mesmo elas tendo no futuro uma casa melhor, uma situação, mas o impacto, isso é muito preocupante, a negociação disso é muito difícil. E também isso é muito utilizado na questão política, né? Então, num momento político, sempre essa estrutura é difícil. Então, temos isso, temos situações, os próprios órgãos do IFAM, por exemplo, nós estamos fazendo aquela duplicação da Voluntários da Pátria, o IFAM entende que lá possa ter um sítio arqueológico embaixo daqueles prédios. Então, praticamente um trabalho totalmente diferenciado, manual, quer dizer, aberturas manuais para ver se não tem nenhuma sinal de algum vestígio, de alguma coisa mais histórica. Então, a parte do controle do IFAM, essa questão mesmo que foi a falta da areia, quer dizer, são produtos que, em primeiro lugar, que falta é exatamente em obra pública. Além de todo... A gente podia ter tranquilidade ou tranquilizar o nosso telespectador, especialmente o pessoal que mora na Tronco, de que o pessoal do bônus moradia, que optou e ainda não recebeu, está dentro do prazo normal, vai receber, e as outras realocações vão acontecendo. Eu diria o seguinte, qual foi a grande dificuldade na questão da Tronco sobre a questão da moradia? Nós, quando iniciamos o projeto, junto à comunidade, eles elegeram 21 áreas que a prefeitura desapropriou para ali sim construírem então as casas para essas áreas. Então, uma casa para cada uma habitação para cada um daqueles moradores. Qual foi a dificuldade? Com o aquecimento da construção civil, que é o lado positivo, mas pelo lado negativo para nós, não havia interesse das empresas construírem casas de 0 a 3 salários mínimos, ou seja, habitações mais baratas, porque elas não são tão lucrativas para os construtores. Com isso, nós fizemos um chamamento público, ou seja, identificamos as áreas, desapropriamos, e aí nenhuma empresa veio com interesse de construir essa casa. Aí fizemos o segundo processo de chamamento público, novamente, via Caixa Econômica Federal, e novamente veio uma empresa em que não foi habilitada pela Caixa Federal, ou seja, a capacidade financeira dela não foi suficiente de acordo com o entendimento da Caixa. A partir daí, a Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei em que, suplementando com recursos próprios de até 6 cubes, o valor da construção, ou seja, o valor é 52 mil, a construção de uma casa, a Prefeitura isentou do ISS e ainda ofereceu 6 cubes como um benefício para construírem essas casas. A partir desse momento, então, nós temos empresas interessadas, tem projetos sendo elaborados, acreditamos que até o final do ano a gente possa ter o início de obra. Mas é evidente para as pessoas que moram lá e que, como não há um início de uma obra efetiva de construção de casa, elas ficam em dúvida se elas optam por um aluguel social ou algo parecido para aguardarem a casa nova deles. Então, essa é a dificuldade e esse é o maior, vamos chamar, a maior dificuldade nossa com relação à Avenida Tronco. Engenheiro Paulo Farias, como o CREA está analisando a atual situação das obras da Copa do Mundo na capital dos gaúchos? Analisando com precaução, né, com preocupação também que essas obras estejam todas elas sendo feitas e geridas por profissionais habilitados, né? A própria prefeitura, né, nós inclusive já conversamos com o prefeito Fortunato sobre esse assunto, né? Ela tem que se
instrumentar também com técnicos nos seus quadros, né? Nós sabemos que o poder público tem dificuldades também. Estão faltando profissionais hoje na prefeitura? Olha, eu não saberia lhe dizer se falta, né? Quer dizer, porque pode ser que eles estejam alocados em áreas, né, não afins das obras, né? Da SMOV, da SMURB, né? Onde é importante a contribuição, a participação do profissional habilitado para analisar esses projetos também, né? Para participar das licitações, né? Isso nós vemos com uma certa preocupação, até porque os projetos, os engenheiros têm hoje dificuldades, os projetos estão parados na SMOV, estão andando pouco, os nossos PPCI estão parados na SMOV, tem um convênio aqui de bombeiro com o SMOV e o PPCI primeiro passa pelo convênio na SMOV, né, pela questão fundiária, questão do IPTU, né, e muitas vezes fica 1 ano, 2 anos parado um PPCI e o nosso cliente lá é preocupado em fazer proteção de incêndio, né, então isso é uma preocupação que nós vemos, né. Nós entendemos que essas obras todas elas têm um impacto muito grande, né, não só no estudo de impacto ambiental, no IARIMA, mas problemas de mobilidade, né, problemas de acessibilidade, né, problemas de ruído, né, no impacto, como o secretário falou, na construção, né, tudo isso tem que ter acompanhamento de profissionais, né. Nós fiscalizamos o exercício das empresas que estão fazendo, né, mas o poder público tem que fazer aí a sua parte. Nós sabemos a dificuldade de contratar, nós, a autarquia, também temos dificuldade de contratar o CREA, mas é preciso que a gente se programe para esse desenvolvimento que a cidade está experimentando, com um desenvolvimento magnífico, enorme, está se preparando para um novo século, né? Quer dizer, o CREA está atento, né? Nós estamos atentos na fiscalização. Estamos, inclusive, agora reunidos em Gramado, né? 3 mil profissionais na Semana Oficial de Engenharia, de 9 a 11 de setembro, né? Procurando melhorar a nossa lei. A nossa lei tem que ser atualizada, é uma lei antiga, de 66 a 594, né? Ela precisa ser adequada aos tempos modernos, né? Revitalizada. Coincidentemente, lá de 11 a 14, nós estamos fazendo o 8º Congresso Nacional de Profissionais. Esse já vem de um debate dos congressos distritais que fizemos nas cidades, fizemos congressos estaduais e agora estamos reunidos em Gramado 3 mil profissionais, né, nesse evento, né? Então, a nossa preocupação é com a sociedade, de garantir a segurança à sociedade. Assim, sabemos que o poder público está interessado, imbuído da mesma finalidade, da mesma preocupação, né? Então nós temos que convergir, né? E não temos tido dificuldade, mas temos, secretário, parado uma lei de inspeção predial que o CREA apresentou um anteprojeto, o prefeito sancionou e não está andando, né? Nós precisamos fazer inspeção, né? Nós assistimos essa semana lá em São Paulo, aquele prédio que ruiu, matou 10 pessoas, né? Quer dizer, aquilo é o descaso da fiscalização. A gente viu lá que o pessoal disse que tinha um acerto com a prefeitura, né, para fazer um prédio que estava previsto o projeto de um andar, de um pavimento, fizeram 2 pavimentos, né? Então essas coisas a gente precisa ficar muito atento, né? Porque senão o leigo faz, né? E como a nossa profissão também, nessa discussão nós vamos fazer em Gramado, né? Nós pretendemos levar ao Congresso, né, que a nossa lei contemple o crime, né, para o exercício ilegal da nossa profissão. Que hoje em dia, exercer a profissão de engenheiro por um leigo é contravenção, não é crime, né? Exercer a profissão de médico é crime, né? De advogado é crime, de dentista é crime, não sendo profissional. A nossa não. Então, isso é uma atualização que nós estamos fazendo na nossa lei de tornar crime, né, o exercício ilegal da profissão de engenheiro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Pra mim, economizar é comprar bem tranquila, Bem crocante. bem novinha. Bem fresquinho. Pra mim, Economizar é pra mim economizar é comprar bem macia. bem bonito, bem moderna. Bem assado. Bem fofinha. Bem divertida. Bem madura. Bem felpuda. Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada. bem quentinho. Bem pertinho. Economizar é comprar bem, pô.
O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Retornamos com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domus de Ensino, meu Nick Even e Hotel Plaza São Rafael. O tema de hoje é as obras aqui em Porto Alegre relacionadas à Copa do Mundo. Secretário Urbano Schmidt, existe uma prioridade neste último trimestre do ano no que se refere às obras, uma mais importante que o senhor esteja assim visualizando como um foco da Secretaria? Eu diria sim, as obras que ficam mais com o impacto de necessariamente estarem prontas para a Copa do Mundo, ou seja, a própria Edivaldo, né, obra que muito bem focada, a Padre Cacique, assim também poderíamos dizer a própria Viaduto da Júlio de Castilhos. Temos sim outras preocupações, por exemplo, também com relação a obras que interferem muito na questão da mobilidade. Então nós temos obras, por exemplo, dos corredores de ônibus, nas travessias em que nós, então, durante esse período em que de fluxo intenso agora, nós suspendemos e voltamos com elas novamente no período de final de dezembro, janeiro e fevereiro, quando a cidade fica mais aliviada com relação ao trânsito. Então, a gente tem trabalhado muito forte isso. Então, obras que tenham um impacto maior na mobilidade, exatamente dar uma oportunidade a elas mais forte durante o período em que a cidade está mais tranquila. Mas poderíamos dizer que vamos ter uma garantia da questão, principalmente da Protásio Alves e da Bento Gonçalves, no próximo período vamos ter um BRT circulando por ali? Eu acho que pelo próprio programa a gente podia dar uma sinalizada, por exemplo, vamos ver o BRT da Protásio, o BRT da Bento. Nós estamos fazendo hoje a troca do piso, né, exatamente qual é o primeiro grande passo para que se possa ter um BRT, é um piso adequado. Então estamos trocando o asfalto por placas de concreto, aonde que tem a maior interferência na questão de mobilidade, e exatamente isso nós estamos fazendo. Tínhamos uma previsão de concluir isso até o final do ano, início do ano que vem. Estamos trabalhando com um cronograma um pouco mais apertado, exatamente pela falta de areia que atrasou um pouco o processo, mas está andando. Então, se nós olharmos esses corredores, estão andando, o próprio corredor da João Pessoa está andando adequadamente. Se nós olharmos as 5 obras de arte na terceira perimetral, vão ser os 5 passagens de nível, nós temos a Ceará em pleno funcionamento, ou seja, a passagem ali que é uma entrada de Porto Alegre. É importante lá, só por questão do CREA que está presente, para que a gente veja o nível de dificuldades que a gente enfrenta lá. O sistema do solo indicou um tratamento diferenciado e fez com que lá nós tivéssemos que trabalhar com uma lança de 22 metros de altura para proteger o solo para não ter desmoronamento. Só que como nós estamos no cone do aeroporto, nós podemos trabalhar só durante a noite, só seja da 00:30 até as 4:50. Então, um período da noite. Então, são fatos que vão acontecendo que há uma necessidade de adequação. Assim, nós temos o próprio viaduto, depois a passagem, vamos chamar, da Cristóvão Colombo, está andando, temos sim, andando. Temos o da Plínio, que é muito importante, que está bem importante o da Plínio. Lá nós temos a necessidade de retirada de um próprio municipal que estava cedido, que tem uma dificuldade de retornar. Temos então da Anitta, que é a questão da pedra no meio do caminho, que está sendo solucionada agora, e do viaduto da Bento, que é um grande viaduto duplo, inclusive com BRT, e que deve estar pronto sim para o período da Copa do Mundo. Temos a Tronco, temos a Voluntários da Pátria, um primeiro trecho já bem encaminhado, o trecho segundo um pouco mais. Da Severo Dúlios, que é o anel viário ao torno do aeroporto, estamos trabalhando, tivemos encontrado lixo, ou seja, tivemos 3,5 metros de profundidade na sondagem de lixo, em que nós tivemos que trocar o roteiro um pouco, o trajeto, para desviarmos do lixo e com isso facilitarmos o entendimento. Temos todo a questão da Edivaldo, que nós já falamos, a questão da rodoviária. Então as obras estão andando, uma grande parte delas vai estar pronta sim para a Copa. Como profissional da área, o viaduto da Júlio e o Pinheiro Borda
como técnico, como profissional, isso são obras que vão marcar a cidade de Porto Alegre em termos de fluidez de trânsito? Sem dúvida, né? Porque são obras que aliviam, né, os problemas crônicos, né, como o X da rodoviária, né? E aquela área do Beira-Rio, né, que é uma área que a cidade se expande para lá, né, que são obras que vão contribuir, né? São obras de engenharia de porte, né? E que é importante ali que os projetos sejam bem avaliados, né, que os profissionais que estão trabalhando ali sejam habilitados, né, para que se possa ter a garantia, né, para a sociedade, que essa é a preocupação do CREA, é a fiscalização para que a sociedade esteja garantida, de que essas obras serão feitas com a melhor técnica, né, dentro do melhor padrão, com estudos de acessibilidade de trânsito adequados, né, e são questões multidisciplinares, né, que envolvem uma série de profissionais, né, para fazer esse estudo todo de impacto que a cidade se prepara para uma nova época, né. Eu diria assim, ouvindo o CREA, a importância que é isso, a participação do CREA diretamente na fiscalização. Nós temos 13 órgãos hoje de controle sobre questão financeira, desde o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado da União, Ministério Público Estadual, Federal e Controladoria. Quer dizer, existe sim uma fiscalização muito grande em cima das obras e com isso nós temos a certeza, a convicção de que vão ser obras de boa qualidade, obras importantes e obras com muito cuidado. O prefeito Fortunati sempre tem exigido de nós toda a transparência possível. Então, o próprio site que nós temos acompanhando, colocando em termos de transparência todos os atos, todas as decisões, desde a licitação, do contrato, os termos aditivos, tudo isso tornando público para que quem de fora possa ver e possa analisar e acompanhar isso. Ou seja, qualquer cidadão, pelo portal Transparência, pode interagir com a prefeitura ou com qualquer outro órgão. Exatamente. Nós estamos agora, inclusive, modificando o nosso portal Transparência, porque ele trazia portal Transparência da Copa, agora como não é mais Copa diretamente, e assim PAC, então nós estamos até com ele fazendo a reformulação, dentro de uma semana, 14 dias, novamente todos os dados disponibilizados para qualquer um que queira fiscalizar, quer saber o custo da obra, prazos, tudo disponibilizado. Agora, a pergunta que não quer calar, e o metrô? O metrô, hoje falei com o prefeito Fortunato de novo, uma questão do metrô para nós extremamente importante. Nós tivemos aquela proposta de recursos, ou seja, inicialmente 2,3 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de recursos da União. Fomos ao mercado através de uma proposta de manifestação de interesse e tivemos duas empresas participando, uma desclassificada porque não apresentou o projeto, o outro um consórcio, Odebrecht Invepar, mas com um projeto extremamente audacioso para Porto Alegre, ou seja, um projeto que nas estações, por exemplo, junto ao mercado público... shopping center? É um shopping subterrâneo com 2 níveis de entrada de ônibus subterrâneo, então por isso levou a um custo superior a 9 bilhões. Nós reformulamos todo esse projeto e chegamos hoje de que o metrô em Porto Alegre vai custar algo em torno de 5 bilhões. A partir disso, o prefeito Fortunati incluiu nessa proposta da presidente Dilma um pedido de mais 2,3 bilhões para que com isso então se chegue no volume necessário para que então se possa fazer uma nova proposta de manifestação de interesse. O governo federal... pode haver uma possibilidade de uma parte... algumas estações ter uma parceria público-privada? Todo o projeto é público-privado, ou seja, a empresa, o consórcio que vai construir o metrô também vai explorá-lo por 25 anos, ou seja, vai ter a concessão por 25 anos. Então, é um projeto extremamente interessante e nós temos uma confiança muito grande que se possa chegar assim, nesses 50 bilhões que serão distribuídos num PAC especial pelo governo federal, nós estamos, governo do município, junto com o governo estadual, que esteve junto na negociação, solicitamos 2,3 bilhões para o metrô de Porto Alegre. Com isso, sim, é viável o metrô. Sem termos um aumento da disposição de recursos, não é viável. Mas temos a confiança, sim, de que conseguimos esses recursos a mais. E o Cais Mauá, vai dar para estar tomando um trago, como diz a gauchada aqui, na Copa do Mundo à beira do Guaíba? Eu acredito que uma parte do cais vai estar pronta. Tivemos uma reunião importante na sexta-feira com todos os órgãos participando, órgãos de controle, e de que está na parte final de iniciar o projeto de reformação dos terminais, assim. Então nós temos uma expectativa muito grande. Lógico, muito longe de todo o projeto, mas a parte dos armazéns, sim, uma parte já pronta para a Copa.
O senhor sentiu firmeza que vamos poder tomar um vinho, uma cerveja no cais, como diz o secretário? Eu sou otimista, eu acredito, né? E nós somos parceiros, né? O CREA tem participado aí das grandes chamados, né? Como o prefeito Fortunato nos chamou para fazer o parecer do conduto forçado ao Álvaro Chaves, fizemos, né? Estivemos envolvidos lá na apuração do acidente da Boate Kiss, né? Que foi uma tragédia para o Estado, também fizemos nosso parecer, né? Contribuímos com a lei de inspeção predial, que o prefeito sancionou como projeto-lei, né? E, inclusive, na cidade de Canoas, aqui onde é lei, lá foi sancionado, está em vigor a lei de inspeção predial, né? Assim como a própria lei, nós pretendemos, contribuímos, né, para a reformulação da lei de incêndio estadual também, né? Então, a nossa atuação tem ido além da fiscalização, tem ido na contribuição, né, com a sociedade para que a gente possa ter instrumentos legais, né, marcos legais mais aperfeiçoados, né? Temos 1 minuto, informa o Luiz. Manifestação final, secretário Urbano Schmidt. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para o programa, um programa que a gente possa ter e conversar com Porto Alegre sobre a importância que são essas obras, ou seja, tantos anos sem investimentos de grande porte e agora sim, investimentos e principalmente são recursos públicos, sim, tomados pela prefeitura, mas investidos única e exclusivamente em obras que deixam legado, ou seja, nós não temos em Porto Alegre nenhum recurso investido em futebol, mas o recurso todo nosso, graças ao futebol, ter tomado recursos e com isso investido em obras. E obras que vão deixar um legado muito grande para todos nós. Engenheiro Paulo Farias. Agradecer pela oportunidade, né, colocar a autarquia CREA-RS na disposição da sociedade, né, não só como fiscalizador, mas como integração de profissionais e sociedade, né, estamos à disposição. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso programa. Até a próxima.